para que você conheça melhor a carreira de agente de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eu converso hoje com Ricardo Sampaio. Tudo bem, Ricardo? Antes de mais nada, eu quero agradecer pela sua disponibilidade em participar dessa gravação, falar um pouquinho sobre a sua carreira. Quer dizer que é um imenso prazer, eu que o entrevistei enquanto aluna aprovada, alguns anos atrás, poder hoje fazer essa entrevista enquanto profissional, é um grande prazer. Então, mais uma vez, obrigada. E para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Então, olá, pessoal. Primeiramente, agradecer a Thaís aí e a Estratégia, que é, quem não sabe, há 2 anos e pouco, 2 anos e meio quase, eu tive na minha entrevista aqui dos aprovados, que a Thaís me ligou chamando para dar entrevista, e foi um enorme prazer, porque eu sempre assistia entrevistas dos aprovados como forma de motivação. Eu acho que a motivação é um dos pilares ali para te sustentar quando as coisas não vão tão bem. E é isso, foi uma forma assim de eu contribuir da mesma forma que me ajudaram muito quando eu estava por baixo. E para quem não me conhece, eu sou Ricardo Sampaio, hoje eu tenho 29 anos, um pouquinho mais velho do que quando eu fiz a entrevista com a Thaís. Sou agente de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também faço da equipe aqui do coach do Estratégia Concurso, também participo das trilhas estratégicas que são bem legais, assim, que a gente trabalha, faz um ciclo planejado para você. Seria como se fosse um coach com mais pessoas assim, coletivo, que a gente pode te direcionar assim, para os melhores concursos que estão por aí. E por fim também faço parte da marcação dos aprovados com o coordenador Léo Matias. E é isso, gente. Hoje eu vou contar um pouco aí da minha carreira, do órgão que eu trabalho, e tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí da carreira de controle. E para a gente já começar, né, o que é e qual a importância do Tribunal de Contas, levando aí para o Estado de São Paulo, né, eu imagino que a importância dos tribunais de contas estaduais sejam relativamente parecidas, se não a mesma, então a gente vai falar aqui do Tribunal de Contas de São Paulo, mas a ideia é que as pessoas possam conhecer um pouco dos tribunais de contas de forma geral, e quando a gente fala em concursos também de Estado, as pessoas têm muita preocupação da lotação, né, se é que acontece na capital, se vai acontecer no interior também, então eu queria que você começasse falando o que é e qual a importância e onde podem acontecer as lotações. Perfeito, excelente pergunta. Primeiro que a gente tem que saber é que o Tribunal de Contas, assim, por mais que tenha uma reforma administrativa, qualquer outra coisa que possa impactar a administração pública, o Tribunal de Contas é muito resguardado. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, ele fiscaliza querendo ou não, os governadores, os prefeitos, o presidente da República, então ele aprecia as contas desses agentes políticos e também ele julga as contas dos servidores públicos. Antes de trabalhar no TCE São Paulo, eu trabalhava no emprego público que era fiscalizado, era aqui em Brasília, era fiscalizado pelo TCDF e pelo TCU. Então, querendo ou não, a gente faz a fiscalização de toda a administração e a gente tem que deixar tudo ali ok, e não pode assim, vamos extinguir o Tribunal de Contas. É um órgão muito forte, é um órgão que é necessário para a estrutura assim, da administração pública e do Brasil, de qualquer país. Então, assim, podem ficar muito tranquilos, assim, acho que ano que vem vai ser o ano dos Tribunais de Contas, vocês vão gostar bastante. E no caso, outra pergunta que você fez, assim, no caso do TCE São Paulo, se eu passei, onde que eu vou ser lotado? Eu acho que isso depende muito, assim, do ano que tem o edital, porque a gente tem que ser vinculado ao edital. Mas quando eu fiz o concurso, era o seguinte, para o agente de fiscalização, administração, a gente era só na capital. Você poderia prestou concurso na capital, você tem que exercer na capital. Mas para o agente de fiscalização, que seria a área fim, você prestava o concurso, você poderia ou prestar para as URs, que seria, as URs são as unidades regionais, pode ser Sorocaba, São José dos Campos, são 20 URs que existem em São Paulo, ou na capital. Então existiam 2 listas. Existia essa lista assim, direcionada, eu prestei para a capital. Beleza, se você for bem classificado, eles vão te chamar dentro das vagas. Existia uma lista geral, que eles iam chamando as pessoas dessa lista geral, e vamos supor que surgiu vaga em uma UR que não estava no edital. Ele falou, você quer assumir? Se não quer assumir, você chama o próximo. Você quer assumir, então tinha 2 listas, tanto as que você passou específica, para, por exemplo, São José dos Campos, e uma lista geral dos melhores classificados para São Paulo. E para só explicar um pouquinho melhor, no Tribunal de Contas não existe a nomenclatura assim, auditor de controle externo. O que existe é um nível superior e nível médio. O nível superior lá é chamado de agente de fiscalização. E nisso há 3 cargos. Existe o agente de fiscalização que trabalha na área fim, o agente de fiscalização administração que trabalha mais na área meio e também no âmbito interno. Existe o agente de fiscalização TI, que trabalha, obviamente, na área ali no segurança da informação, nos sistemas. No TCE, antigamente chamava auditor. Só que eles acabaram mudando para tentar equiparar com o Cefaz São Paulo, que chamava agente de fiscalização, e com isso mudou a nomenclatura de auditor para agente de fiscalização. Hoje em dia, eles estão tentando retomar para unificar as carreiras dos tribunais de contas, ficar auditor de controle externo. Mas atualmente ainda existe essa divergência de nomenclatura, mas é uma mera formalidade. O importante, assim, para vocês saberem é que o Tribunal de Contas, assim, é um excelente órgão para se trabalhar,
muito forte, e ano que vem é o ano assim que vai bombar. Tem TCE Santa Catarina, TCDF, TCU, saiu a recente TCE Piauí, TCE Amazonas, daqui para TCU, dá para ficar falando assim uns 10 tribunais de contas assim que irão sair. Eu acho que é uma excelente oportunidade aí para quem está se preparando. Sei que esse ano não foi fácil para quem está estudando, acho que foi um dos piores anos, e quem falou que viveu, algum concurseiro ou concursado falou que viveu igual, está mentindo, é uma coisa atípica para toda a humanidade, mas eu tenho certeza que se vocês continuarem estudando, ano que vem vão vir vários concursos de uma vez, TCM São Paulo, TCE Rio, e, gente, é o ano de resolver a vida em 2021, se Deus quiser. A gente comentou sobre os vários tribunais de contas que devem haver concurso, né? Como eu já bem comentei, a ideia é que a gente falar de São Paulo, mas que as pessoas possam ter uma ideia também de como funciona o trabalho de um tribunal de contas. Eu imagino que o cargo de agente de fiscalização, auditor, né? Como bem aí quiserem chamar, que eu acredito que na maioria dos estados seja auditor de controle externo, eu acho que o trabalho não deve mudar muito, né? De um estado para o outro. Você comentou sobre áreas específicas, eu acredito que isso não deve ter em todos os tribunais, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho o que faz um agente de fiscalização, sobre a sua área de atuação, e depois que você falasse especificamente do seu trabalho. Perfeito, vamos lá. Então, o agente de fiscalização, como eu disse, tem essas três vertentes no nível superior, e no nível médio tem o auxiliar de fiscalização. Só para fazer assim, uma diferença para vocês entenderem bastante, o que é bem legal, assim, porque eu estava falando com a Thaís, o cargo de auxiliar de fiscalização, o concurso está expirando. Então, é uma oportunidade para 2021, 2022, é uma oportunidade bem legal aí, o salário, se você colocar os benefícios, chega a quase 10 mil reais. Então, muito bacana mesmo, foram convocados acho quase 400 pessoas. Então, o TCE São Paulo, gente, são 2 mil funcionários, então é muita gente, acho que é um dos maiores tribunais de contas do Brasil, porque são muitos municípios para fiscalizar, muitas prefeituras, fora o governo estadual. Então, beleza. Então, vamos lá, nível superior. Então, a agente de fiscalização tem essas 3 vertentes. TI é um concurso bem específico que não teve no último que eu prestei, teve em 2015, se não me falha a memória. Então, no cargo de TI, você pode trabalhar em 2 áreas. Ou você vai trabalhar na parte de sistemas, ou você vai trabalhar na parte assim, da estrutura, da segurança da informação. Então, existem essas 2 vertentes. Uma é programação e outra seria ali a segurança da informação, estrutura, para trabalhar com equipamentos, nuvem. Então, existem essas 2 vertentes. Tem que ser, obviamente, formado em TI para participar desse concurso, mas a remuneração do nível superior do agente de fiscalização e carreira é toda igual. Beleza, pegamos agente de fiscalização TI. Agora, agente de fiscalização administração, que é o meu cargo, você trabalha no âmbito interno. Então, você pode trabalhar na área de licitações e contratos, você pode trabalhar na área de gestão de pessoas, você pode trabalhar em várias vertentes do tribunal, mas normalmente ligados ao âmbito interno. Ou também você pode, não teve o concurso na época que a gente prestou, só foi para a capital, mas abrir um processo seletivo para a gente trabalhar nas URs. Você seria uma pessoa que coordenaria as URs, assim, todos os processos assim, os contratos mesmo, você seria responsável por fiscalizar, acompanhar se as URs estão precisando de alguma coisa, então você daria um suporte para essas unidades regionais. Beleza, então a gente pegou agente de fiscalização e administração, TI, agora a gente vai para o agente de fiscalização, que antes era financeiro, na época que a gente prestou concurso, mas hoje a nomenclatura é só agente de fiscalização. Esse concurso específico, você tinha que ter umas formações específicas, administração, economia, direito, algumas formações específicas que eu até trouxe, vou passar para vocês já já. Você trabalha mais no âmbito externo, que é realizando realmente o controle externo do tribunal. O que é legal, que muita gente gosta, é que você tem a possibilidade de fazer o trabalho em campo, em loco, né? Você vai lá, fiscaliza, às vezes, a prefeitura, os municípios, você recebe diárias também, que eu trouxe daqui a pouco, eu vou falar os valores para vocês, que é bem bacana. Porém, tem muita gente que não gosta tanto, porque você sabe como é São Paulo, às vezes você tem que se deslocar 1 ou 2 horas para chegar no lugar, por mais que você tenha essa remuneração, tem muita gente que não gosta tanto. Então, o agente de fiscalização, que era o financeiro, ele trabalha realmente com controle externo do Tribunal de Contas. Ele faz a fiscalização dos municípios e também do Estado, né? Verifica se as contas estão todas ok, faz parecer. Então, é basicamente essa diferença dos 3 cargos que existem no nível superior. Falando do nível de auxiliar, do nível médio, que é bem legal assim falar, é o seguinte: o que é legal no auxiliar de fiscalização? Auxiliar de fiscalização, você consegue ter uma locomoção, assim, você consegue mover, assim, às vezes você está no controle externo, você consegue ir para o âmbito interno, você consegue ter uma certa flexibilidade dentro do tribunal. Então, acho que isso é bem bacana para quem é auxiliar. É uma coisa que eu até vou falar, assim, minha ex-chefe, ela já tem 9 anos de tribunal. Ela começou ganhando aí seus 6, 7 mil, fora os benefícios, né, que eu falei para você que chega quase 10 mil, e hoje ela já ganha 20 e poucos mil com cargo, função. Então, o tribunal tem muita oportunidade aí para vocês crescerem.
E uma coisa que vai mudar de estado para estado, né, e que acaba sendo um diferencial também na hora de escolher o concurso, é a questão da remuneração. Sim. Então, no caso de São Paulo, qual é a remuneração inicial de um agente de fiscalização e quais são os benefícios, muitos deles que às vezes não vêm descritos no edital? Sim, eu trouxe aqui para vocês tudo detalhado, só para facilitar. Eu vou começar pelo nível médio. O nível médio ele tem o vencimento de R$ 6.621,57. Tem o auxílio saúde do nível médio é diferente do nível superior. O auxílio saúde do nível médio é o plano da 1.000 e você pode incluir tanto o familiar, o cônjuge, ou também você pode incluir o seu filho. Então é bem legal isso, porque querendo ou não, o plano de saúde já é uma coisa cara e o TCE disponibilizou esse plano da 1.000 para quem é nível médio no TCE. Perfeito, então tem 6.600 mais ou menos de vencimento, auxílio refeição gira em torno de R$ 800, que eles chamam de refeição, que seria alimentação, e o alimentação gira em torno de R$ 300. E auxílio transporte é R$ 375. Por fim, tem auxílio escola para quem tem filhos, que é R$ 1.300. Se você juntar tudo isso, dá R$ 9.398,97. Então, assim, é uma remuneração muito bacana para quem está começando, a carreira é bem legal. A gente ainda tem quinquênio, que a cada 5 anos você aumenta 5% a sua remuneração, e depois tem sexta parte, assim, para quem é auxiliar, depois de 20 anos você consegue ainda dar um boom no salário, que eu acho que aumenta 20% também. Então, são os benefícios assim bem legal mesmo. Indo para o nível superior, é basicamente similar, todos os auxílios são muito próximos, o que diferencia mesmo seria o auxílio saúde, que o nível superior, por ganhar mais, o TCE, pelo menos por enquanto, optou por dar um auxílio menor de R$ 405, ao invés de dar o plano da 1.000, que é fornecido para os auxiliares. Mas o nosso vencimento inicial é R$ 13.212,25, mais uma gratificação de controle externo para todo mundo que é agente de fiscalização de 10% sempre em cima do vencimento. E além disso seria o auxílio saúde de 405, o auxílio refeição que eu já falei de 807, auxílio alimentação de 295, transporte de 375 e escola de 1.300. Somando tudo, dá R$ 17.715,87. Então é uma remuneração bem legal para quem está começando. A carreira do TCE é muito bacana, você tem possibilidades aí de crescimento, de conseguir cargos, que nem eu falei. E é isso, gente. Espero que vocês futuramente aí venham para os tribunais de contas ano que vem, estudem forte e vamos que vamos. Eu adoro isso. A gente chama coach para poder participar de entrevista. A pessoa traz um slide com tudo anotadinho, tudo pesquisado para trazer todas as informações corretinhas. E a respeito do plano de carreira, né? Demora-se muito a chegar ao topo e a respeito da remuneração também, né? Chegando no topo de carreira, qual que é a média da remuneração? Então vamos lá, faltou só um ponto falar aqui de uns auxílios que eu trouxe também separados antes da gente entrar na carreira, que seria assim, outros auxílios que a gente tem, seriam as diárias. Lembra que eu falei que quem normalmente trabalha no âmbito externo, controle externo, ganha essas diárias quando vai fazer essa fiscalização. E também até quem trabalha na administração, que é no meu caso, se você trabalha na área de gestão de contratos, às vezes você precisa realizar uma fiscalização ali, como é que está a unidade regional ali de São José dos Campos ou de Santos, ver se está tudo funcionando tudo bem. Então você é remunerado por isso. Então é bem legal. Se você vai fazer essa fiscalização ou a gestão do contrato em mais de 65 quilômetros, você ganha R$ 303. De 30 a 65 quilômetros, você vai ganhar R$ 121 e menos de 30 quilômetros, você ganha R$ 91. Isso no caso da fiscalização. Agora, quando a pessoa está na UR, né, São José dos Campos, Santos, Araras, e vem para a capital, aí ela ganha já fixo R$ 414,15. E quando tem, às vezes, uma diária em outros estados, a pessoa ainda ganha R$ 607,42. Então, assim, as diárias assim, no tribunal são bem legais, principalmente assim, por fazer uma fiscalização em outro lugar, você acaba ganhando esse benefício. Por isso que eu falei, tem gente que ganha 2, 3 mil, dependendo do mês, fazendo essas fiscalizações. Só que tem gente, que nem eu falei, que gosta muito porque se envolve, eu conheço gente que já foi no presídio, fiscalizar se como é que é aquele negócio de celular, bloqueador de celular está funcionando. Tem gente que adora essa adrenalina e também depende muito porque no TCE são 10 diretorias de fiscalização. Às vezes você vai cair no terceiro setor, que nem você entrevistou o Skinner. Às vezes você vai cair em um município que tem algumas peculiaridades. Então depende muito onde você cair. E também você consegue, não estou gostando muito desse, você consegue transitar muito bem. Outro auxílio legal que tem, auxílio bolsa de estudos. Para quem quer fazer um curso de uma graduação referente assim, com algo relacionado ao que você vai exercer no tribunal, é totalmente possível. Eles pagam R$ 1.104. Uma pós-graduação, R$ 1.242. E se você for fazer algum seminário, algo também relacionado, R$ 3.307. Por fim, outra coisa legal para falar é que quem quiser,
Então, que nem a Thaís, assim, negócio já de falar, de dar um curso, jornalismo, você consegue aí, se você for aprovado, dar curso no TCE e ganhar até R$ 130 por hora de curso ou palestra dada. Então, esses são os auxílios, assim, que ficou faltando falar. Agora, falando do topo da carreira, do topo da carreira do nível superior, como a gente ainda tem quinquênio, a cada 5 anos a gente aumenta 5%, e se a pessoa conseguir a promoção, a cada 5 anos você faz uma prova de promoção. Se você conseguir fazer essa prova de promoção e passar, por volta de 15 anos você consegue chegar no topo da carreira, que hoje é R$ 36 mil. Então, assim, é muito, muito legal mesmo essa progressão assim, você vai fazendo provas e vai conseguindo ali crescer. Quando a gente começa com aquele salário que eu mostrei para vocês, aí depois de 3 anos, você já aumenta 10% da sua remuneração, falta menos de um ano aí para eu chegar nesse quadro, e depois desses 3 anos, você tem 2 anos, aí vai ter essa prova de promoção. Aí vai indo, de 2 em 2 anos, você vai tendo ou uma progressão ou a possibilidade de fazer a prova de promoção, e não tem aquela coisa, número X de pessoas. Não, se você fez a prova, que nem concurso, fez a prova, passou, você sobe. Então isso é bem legal, assim, que só depende de você, para você aumentando a sua remuneração. Isso no caso de nível superior do agente de fiscalização. Porém, no caso de nível médio, eu até deixei um ponto de interrogação aqui no slide que eu trouxe, porque é o seguinte, o nível médio, ele não, se você olhar só a carreira, chega ali nos seus 10, 11 mil, pode parecer um salário um pouco baixo, mas tipo assim, engana. Por que engana? Porque o nível médio você pode ganhar os quinquênios por fora, que vai aumentando a sua remuneração aí, você consegue transitar muito bem em gabinete, no âmbito interno, no âmbito externo. Você tem a sexta parte, a cada 20 anos você ganha 20%, então depende muito quantos anos você trabalhar no tribunal. Eu conheço auxiliar lá no tribunal, que tem sem cargo, sem nada, que fim de carreira, trabalhou 40 anos no tribunal, está ganhando aí seus 20 e poucos mil. Então, assim, depende muito quanto tempo você for trabalhar no TCE, porque se continuarem o quinquênio, a sexta parte e a carreira que já existe, seu salário aí pode crescer muito, muito mesmo. A gente pode falar que é um tempo relativamente curto, né? 15 anos para você chegar ao topo. Para muitos que entrarem como primeiro emprego, chegar com 15 anos de trabalho, jovem ainda, recebendo, né, o valor máximo da instituição é muito bom. Isso acaba fazendo também com que muitas vezes os mais antigos não queiram ocupar cargo de chefia, de coordenação, direção. Muitos têm vocação para isso, mas se for pensar financeiramente falando, para muitos já não deve valer a pena, né? Então, esses cargos de direção, chefia, geralmente são ocupados por pessoas que estão há mais tempo. Quem está chegando, né, consegue ocupar um cargo desses, tem acréscimo na remuneração? Então, vamos lá, bem legal essa pergunta, Thaís. O que é legal? O tribunal, as funções que ele disponibiliza assim, para os servidores, sempre são assim, para incentivar mesmo, porque a gente já ganha um salário legal, né, assim, começando aí com os benefícios, o nível superior, aí 16, 17 mil. Então, assim, se desse uma função de R$ 500 mil, poucas pessoas realmente, se colocar os descontos, iam querer assumir. Então, por exemplo, no meu setor, se eu pego um cargo de chefia, aumenta 30 ou 40% da minha remuneração atual. Então, assim, são quase R$ 5 mil, às vezes R$ 6 mil bruto do que eu já ganho. Então, é bastante coisa. Aí, se você for trabalhar no gabinete, você ganha uma gratificação por representação, só por trabalhar no gabinete. Se trabalhar no cartório também, se você for trabalhar na área de gestão de contratos, você ganha quase R$ 2 mil, só por estar trabalhando na área de licitações e contratos, querendo ou não. Exige, né, uma atenção maior, você pode responder processo, então... Por isso que eles optaram por isso, que eu acho totalmente justo quem trabalha na área de licitações e contratos ter uma remuneração maior. Então, assim, o que é legal também, uma coisa no TCE, que está perguntar quem é que normalmente assume. No meu setor não tem um comissionado, cargo comissionado, para quem não sabe, é livre nomeação e exoneração, ou seja, não necessariamente precisaria ser um servidor, poderia ser um terceiro. No meu, somente servidores públicos do TCE, então isso é muito bacana. Onde eu trabalho no meu setor e também no tribunal como um todo, tanto gente mais nova assume, e que nem você falou, tem uns casos de umas pessoas conforme vão envelhecendo, elas não querem essa responsabilidade, porque essa responsabilidade, né, todo bônus tem um ônus, então às vezes o ônus acaba não compensando, porque você já está mais velho, já ganha bem. Então, apesar da minha diretora ser um pouco mais velha, a regra do TCE... Olha que ela está assistindo isso, não, hein? Com todo respeito... Com todo respeito, isso é pelo que denominaram aí, né, pela mais legislação. Tempo de trabalho. Mais tempo de trabalho, mais experiência. Mas assim, por mais que ela tenha mais tempo de ter mais experiência, ela me desconcertou aqui, mais experiência, os cargos variam, mas em regra, normalmente quem está na chefia ali tem na faixa dos 40 anos, 30 anos, tem gente mais nova, mas é por aí. Então, o que é legal é que não só chefe no TCE tem essa remuneração alta, mas também quem
quem vai para trabalhar em um setor específico, eles remuneram bem, então o TCE tem muitas possibilidades mesmo. E a respeito da jornada de trabalho, né? A gente vê alguns tribunais de contas são 6 horas, outros são 8, outros são 7 horas corridas. Como que funciona lá? E no caso aí, né, de uma semana puxada, com muito trabalho, né, você vai ser remunerado por hora extras, vai ter banco de horas? Então, essa é a notícia que não tão agradável. A gente não tem banco de horas e a gente realmente faz as 8 horas. Porém, a gente tem o recesso, que são 3 semanas no final do ano, fora suas férias, e também a gente tem direito a 6 abonos. Então, precisei fazer alguma viagem, aconteceu alguma coisa, só abona e pronto. E aí você tem direito a esses 6 abonos ao ano, que já é muita coisa fora suas férias, eu acho, pelo menos fora suas férias e fora o recesso. Então, assim, a gente não tem banco de horas, mas normalmente você cumpre horário inglês ali, sem problema. Você não tem banco de horas, mas existe essa possibilidade aí do recesso e também dos 6 abonos ao ano para você resolver algum problema pessoal que venha a surgir. Os abonos seria faltar sem justificar. Quase isso aí. E a gente sabe, né, que os tribunais de contas aí são muito conhecidos pela estrutura, né? O TCU, Sim. o Tribunal de Contas da União, já foi até eleito aí por uma revista como o melhor lugar para se trabalhar. Então isso eu vejo, né, que isso é comum nos tribunais de contas como um todo. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a estrutura do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Muitas vezes quando se pensa em órgão público, a gente pensa num lugar mais velho, que não tem muita preocupação, né, com a questão do ambiente de trabalho. Então como que é no TCE Rio? O TCE Rio não, desculpa, no TCE São Paulo. Mas então, o TCE é bem legal, eu acho assim que eles prezam pela estrutura, óbvio, o prédio em si do TCE é um pouco antigo porque é um órgão antigo, mas se você olhar, eu tenho 2 telas, computador novo, super moderno, agora eles estão investindo no Office devido a essa nova onda, né, de home office, eles estão investindo no Office 365 para todos os funcionários, então eles estão se modernizando muito, então agora tem até pool de contas, estão se inovando. Então, assim, a estrutura para a gente trabalhar para funcionário, não tenho o que reclamar. É uma estrutura muito boa mesmo, assim, e agora com essa onda aí do home office, eles estão cada vez mais se modernizando para tentar a gente ter a melhor eficiência, né, e disponibilizar o melhor aí para o cidadão. E durante a pandemia, né, como você comentou, estão em home office, mas de forma geral, até então, qual que era a regra para o home office? Existe a possibilidade de home office no órgão? Boa pergunta. Antes da pandemia, a gente, pelo menos o que estava na resolução, eram até 2 dias na semana. Isso é a regra, isso é o que existe hoje. Como a gente está nesse momento de pandemia, a gente está no home office, agora a gente está voltando aos pouquinhos, uma vez na semana, e tem setor que vai de 15 dias, varia muito. Às vezes faz uma semana, 3 não, 4 não, então depende muito do setor agora, né? Mas já existia, regulamentado 2 dias na semana, e eles estão estudando, até mandaram um e-mail assim para os servidores, para verificar se as chefias estão gostando, se os servidores estão gostando, e a pesquisa foi bem satisfatória. Então agora a gente está aguardando para ver se vão regulamentar, se não vão regulamentar, mas eu acredito que devam alterar essa legislação, porque já foi demonstrado que a economia é muito grande e não há necessidade de manter aquela estrutura toda, sendo que tem como reduzir esses custos ainda mais no momento que a gente está vivendo. E o concurseiro já está acostumado com home office, né? Com home studo, de ficar trancado, conseguir se concentrar dentro de casa, né? Tem um lado bom, o lado de se socializar, de ver outras pessoas, mas sem dúvida nenhuma no home office, isso de você não perder tempo com deslocamento, mas ainda mais em São Paulo, a depender de onde você mora, né? Realmente deve estar sendo muito mais produtivo para os colaboradores que estão trabalhando de casa, né? Eu acho que assim, para quem é de fora, eu sou de Brasília, nasci em Brasília e estou morando em São Paulo. Eu estou adorando, porque existe a possibilidade de eu morar em qualquer lugar do Brasil. Eu até penso assim, se realmente acontecesse eu morar no Nordeste um tempo, ficar indo num voo assim quando precisar, porque é uma qualidade de vida, você consegue fazer sua demanda ali e pronto, você não precisa, querendo ou não, quando você está no ambiente de trabalho, tem esse lado da socialização, que nós somos seres sociáveis, porém, existe uma perda de tempo ali que o pessoal fica batendo papo às vezes, coisa que daria para você ser mais eficiente. Eu acho que é um caminho sem volta, e torço realmente para que regulamente se fique integral aí para a gente conseguir ter uma flexibilidade geográfica e conseguir entregar a melhor demanda possível aí para o órgão e também para a sociedade. Mas no home office eu imagino que tenha metas, tem um controle da questão do trabalho, com né? certeza. Não é assim, vou para a praia e... Não é assim, gente. Cada setor é diferente, né? Obviamente, se você pegar, por exemplo, 2 cargos distintos, agente de fiscalização TI para o agente de fiscalização controle externo, são atividades completamente divergentes. O cara da TI ele vai estar dando suporte, ainda mais agora, eles estão trabalhando muito para estar sempre trazendo tecnologia nova, recursos novos,
e o agente de fiscalização de controle, ele às vezes pode fazer o trabalho dele à noite, madrugada, tipo, depende muito. Às vezes o de TI ele precisa estar ali, né, verificando se as coisas estão tudo bem, se está acontecendo algum problema, mas o cargo de agente de fiscalização no âmbito de controle externo, às vezes ele consegue fazer o parecer dele, o horário mais flexível, mas tem metas a serem cumpridas e a gente tem o SEI. Então, o SEI é muito fácil você ver quanto tempo demandou para fazer um processo, quanto tempo seu chefe consegue ver isso muito claro para te dar uma possível avaliação, até mesmo para você conseguir progredir e atingir a sua promoção aí para aumentar a sua remuneração. Por mais que as pessoas que passem num concurso de um tribunal de contas já venham de outro órgão público, né? É preciso você conhecer o trabalho, saber o que você vai fazer ali dentro, conhecer os sistemas, né? O que você vai precisar fazer de fato. No caso do TCE São Paulo, você passou por algum curso de formação, algum treinamento, ou muito foi ali na prática, no dia a dia, coleguinha do lado ensinando como fazia? Não, então, a gente teve um curso, não foi nem um curso de formação, foi mais um treinamento, um curso de ambientação, porque o curso de formação normalmente está vinculado a você fazer uma prova, tirar notas para você ser aprovado. No nosso isso não estava escrito no edital, então eles não poderiam incluir essa modalidade posteriormente. Perfeito, então a gente teve umas 2 semanas de ambientação mostrando as áreas do TCE, aí depois, como o nosso edital, existe o agente de fiscalização administração e o agente de fiscalização financeiro, eles fizeram todo mundo junto para entender ali o tribunal e depois na última semana, nos últimos dias, pegou a agente de fiscalização de administração e colocou realmente só com os diretores da área do âmbito interno e a mesma coisa com o pessoal do âmbito externo. Colocou os diretores ali explicando o que cada diretoria de fiscalização fazia para a gente conseguir você poder dar nota. Me identifiquei mais com essa área, olha meu currículo. E de acordo com o seu currículo e com a sua preferência, na medida do possível, eles iam alocando os funcionários, os servidores. Então foi bem legal assim para conhecer o tribunal. A posse também foi fantástica, né? Mãe chorando, todo mundo lá gritando, é um momento único, gente. Torço para que vocês consigam atingir o objetivo e chegar lá no tão sonhado cargo público. Ricardo, quando eu vou entrevistar um profissional da área de tribunais de contas, eu não me recordo de algum que falou assim, não, eu iniciei estudando para a área de tribunal de contas, era meu sonho trabalhar no tribunal de contas. Geralmente essas pessoas vêm da área fiscal. Eu acredito que muitos concurseiros, né, que iniciam aí sua trajetória, entram sem conhecer as demais áreas e já entram estudando para a área fiscal e acabam desviando aí no meio do caminho. Sim. Como que foi no seu caso? Você conhecia a carreira, já começou os seus estudos pensando na área de tribunais de contas? No meu caso é um caso tão atípico que eu comecei estudando para um pouco da área administrativa, era um cursinho meio amplo, assim, comecei estudando assim, pegando várias matérias, administração, constitucional, para ter a base primeiro, né? Minha irmã já era servidora, ela falou, você tem que estudar isso, eu não sabia nada, fui estudando. E aí saiu o concurso de policial legislativo da Câmara dos Deputados. Aí um amigo meu me animou, o salário era bom, aí eu falei, vou fazer. Aí fiquei estudando, acabou que eu não passei, assim, estudei muito, gente, tomava mamute, madrugada, alucinei de estudar, mas não deu certo, ainda era um concurso muito concorrido, era acho que um dos melhores nível médio aí do país, pago em torno de R$20 mil. Enfim, paciência, continuei estudando, aí eu comecei a colocar assim, isso era 2014, 2015 eu falei, vou começar a estudar agora tribunais de contas, vou começar a estudar a AFT, Auditor Fiscal do Trabalho. Aí comecei a estudar área administrativa, eu falei, com tudo isso, 2015 vai ser meu ano, vou bombar, porque os concursos vão vir, vou estar preparado, estou estudando muito, só acontece que eu não fazia revisão, eu estudei muitas matérias e acaba que você não fica eficiente, sabe? Uma dica assim que eu dou para quem está começando é, gente, tenta ser perito no que você for fazer, você tem que ser perito, não tenta querer abraçar o mundo, que isso não vai dar certo. Hoje em dia, concurseiro é atleta, ou você joga para ser como um atleta, ou você está fora do jogo, não tem esse meio termo. Podia até acontecer antigamente, mas hoje em dia, galera, você vê assim, o meu concurso mesmo, eu fui 17º, eu fiquei acho que 2 pontos do terceiro, acho que eu fiquei 2 pontos do terceiro lugar. Então assim, eu já teve concurso que eu saí assim, por causa de 1 ponto, você passa assim 10, 20 pessoas e cai de 10º para segundo, ou do segundo para 10º, então é uma coisa assim, você tem que sempre assim, focar, ser perito. Então, perfeito, aí foi minha trajetória, comecei a abraçar o mundo, não passei nada. Aí eu falei, agora, depois de aprendizado, comecei a fazer um curso de memorização, e fui focar na área administrativa. Foquei na área administrativa também, tinha deixado de lado o Tribunal de Contas, né, que nem a Thaís falou. Nada, fui para a área administrativa, perfeito, consegui aí começar a ter uns resultados legais, comecei a ser perito na área administrativa, aí tive uns resultados bacanas, foi onde foi até meu primeiro concurso, fui em segundo lugar aqui onde eu trabalhava, na FUNPRESP, que é uma previdência complementar. Aí continuei estudando, frenético, aí acabou que começaram a surgir os tribunais de contas. E como eu sou formado em administração, eu falei,
E às vezes os tribunais de contas, eles abrem ou geral, ou eles abrem para um diploma específico, ou para contador, ou para administrador, ou para TI. Aí eu falei, interessante. Então eu vou focar no administrador de TCE Santa Catarina. Acabou que eu foquei, deu gás, fiquei por pouco, não passei. Mas eu já comecei a ter uma base ali dos tribunais de contas assim na minha vida. Aí eu fiz também o TCM São Paulo, também bati na trave. Corrigiam 20 redações, eu fiquei em 27º, foi bem frustrante, mas foi feliz porque assim, eu fiquei, nossa, eu tô perto, e é justamente esse concurso que já saiu o edital, eu fiz o último. Aí continuei, aí foram surgindo outros concursos de tribunais de contas, TCE Pernambuco, aí eu comecei a já falar, agora o Tribunal de Contas realmente paga bem, tem vários benefícios, é uma carreira forte, se você comparar normalmente o legislativo, que o Tribunal de Contas não é legislativo, mas ele está vinculado ao legislativo, é uma carreira assim, muito forte do ponto de vista de reajuste salarial. Se você pegar o executivo de São Paulo não tem reajuste há 4, 5 anos. O TCE tem reajuste praticamente todo ano. Então é uma diferença muito grande. Então aí eu comecei a focar e as coisas foram acontecendo. O TCE Pernambuco foi um choque, porque eu tinha vindo de um concurso, eu já tinha assumido, né, esse concurso que eu falei para vocês, assim, depois de muito sacrifício. Aí assumi esse concurso, continuei estudando. Aí teve um que aqui em Brasília chama Terra Cap, que também paga super bem, paga aí, hoje em dia a galera tá ganhando seus 20 mil, aí eu falei, nossa, excelente, era uma vaga e um cadastro reserva. Aí deu gás, falei, nossa, será que vai, não vai? Fiz essa prova, fiquei em primeiro lugar na prova objetiva, e sempre que eu sempre utilizava uma sistemática de recompensa para continuar motivado a estudar. Sempre que eu estudava muito forte no edital, logo depois eu marcava uma viagem, que era tipo uma forma de eu dar uma relaxada e continuar no gás. Aí eu tava no aeroporto, eu lembro, em Confins, tava indo para Cabo Frio, aí saiu assim, o primeiro lugar no objetivo, eu falei, cara, não acredito. E eu tinha focado no objetivo só para ir bem, né? E a redação, apesar de eu saber o tema, eu fiz meio corrido. Eu falei, 6 redações não vão corrigir minha prova. Por exemplo, eu fui primeiro, aí eu falei, cara, e agora? E a redação? Será que vai? Será que não vai? Gente, eu caí de primeiro para quinto. Foi um choque, assim, no momento. Óbvio que foi um bom resultado, e já chamaram 4 desse concurso, inclusive. Mas esse foi um choque para mim na época, porque eu tinha ido tão bem no objetivo, tinha andado tão... Aí surgiu o TCE Pernambuco. O TCE Pernambuco eu falei, agora vai. Agora eu tô preparado, saí de primeiro, vamos que vamos, sacudindo a poeira. Gente, eu fiquei em 300 e tanto, assim. Acho que eu fui um pouco de salto alto, posso dizer. Não sei o que passou na minha cabeça, mas eu não fiz uma boa prova. E isso acontece, né? Às vezes você vai de um muito bem, o concurso é montanha-russa. E aí eu fui pro TCE São Paulo, mesmo meio sem saber se ia dar, não ia dar, tava tão meio perdido, sabe? Quando você toma uma porrada, você ainda tá meio que se recuperando. Eu lembro que, eu nunca esqueci dessa cena, São Paulo é um mundo, né? Quem já fez prova em São Paulo, gente, é tanto candidato, parece um formigueiro aquilo, as escolas com escada rolante, você nunca tinha visto essa escada, você entra, você fala, meu Deus, isso aqui é um shopping. Aí eu fui pra escada de emergência, que era até proibido entrar, fiquei lá, tipo, meio que me concentrando. Aí quando eu vi que faltavam 2 minutos para entrar, eu saí da escada de emergência, não tinha mais ninguém no corredor para não ver aquela pessoa querendo ou não afetar o psicológico. Entrei no banheiro, joguei uma água no rosto, entrei pra sala assim, com sangue no olho, e foi minha prova. Graças a Deus aí consegui ser aprovado no carro que eu tô hoje, e realmente é muito gratificante depois de todo esse sacrifício. Eu demorei 4 anos até chegar no TCE São Paulo. Foram 2 anos para ser aprovado no meu primeiro concurso e assumir, e depois mais 2 anos trabalhando e estudando. Eu tive então essas 2 experiências, sei que não é fácil, mas, gente, é muito gratificante ver seu nome aí no Diário Oficial, não tem preço. Ver sua mãe feliz, sua família feliz e ter orgulho de você, ver seu avô olhar para você e falar, nossa, eu sabia que você ia chegar lá, realmente é um momento bem gratificante aí pra gente. Quem quiser saber mais sobre a trajetória aí do Ricardo, né, tem um vídeo aqui no YouTube que a gente gravou falando sobre a preparação dele, como foi a jornada dele até a aprovação. E a gente sabe, né, que os tribunais de contas são ótimas oportunidades, não só pela remuneração, pelo ambiente de trabalho, mas simplesmente também pelo fato de haver um em cada estado, no Distrito Federal, alguns poucos municípios também têm os TCMs, né? Então são oportunidades que estão sempre acontecendo pela quantidade de tribunais e tem o TCU também, o Tribunal de Contas da União. Então, você acredita, Ricardo, que é preciso ter alguma característica, um perfil, para de fato se adequar à profissão, passar no concurso, ser aprovado e depois não se decepcionar com a carreira? Não, gente, eu acho, honestamente, eu acho que é óbvio que você tem que pesquisar
as carreiras dos tribunais de contas, mas normalmente os tribunais de contas são órgãos muito amplos. Você consegue realizar diversas tarefas dentro do próprio órgão, como eu falei para vocês. No TCE existe essa divergência assim, de cargos, essa de nomenclatura, né? Ah, quem é TI vai ser TI, quem é administração âmbito interno, mas tem órgãos não, que é auditor de controle externo e é aquilo. E você pode, às vezes, trabalhar no âmbito interno, você pode trabalhar, então assim, isso depende muito do órgão que você for trabalhar. Eu tenho certeza que você consegue, não me adaptei muito bem em tal local, você consegue ir para outro lugar, assim, a gente tem essa flexibilidade, conversando com outros colegas, que também foram aprovados, deram entrevista, passaram em outros tribunais de contas assim, eu vi que é muito similar, então existe essa possibilidade de você conseguir ir para âmbito interno, externo, então assim, é uma carreira muito legal mesmo, e ano que vem irão vir muitas vagas mesmo. Eu estava até falando com a Thaís, antes aqui de começar a entrevista, é o seguinte, não necessariamente você tem que só focar no Tribunal de Contas, assim, específico, agora só o Tribunal de Contas. Não, mas às vezes você está focando na PF, você consegue conciliar com o estudo do Tribunal de Contas, porque eu estava falando para ela, as matérias estão convergindo cada vez mais. Vocês viram na Polícia Federal, primeira vez no último concurso, cobraram contabilidade e banco de dados, que eram matérias que vinham onde? Em Tribunais de Contas. E aí o que aconteceu? O PCDF repetiu a mesma coisa que a PF fez para o cargo de agente. Então, está virando uma tendência, essas matérias cada vez mais ficarem convergidas. Isso é bom para o concurseiro, de certa forma. E eu acho que muita gente, às vezes, tem medo dos tribunais de contas, porque são muitas matérias. Mas, gente, uma coisa que eu vejo o mais difícil, às vezes, é menos difícil, porque a concorrência é menor. A galera quer focar ali em menos matérias, fica ali, às vezes, no analista administrativo, que paga menos, mas são menos matérias, você acha que é mais fácil. Mas é uma ilusão. Porque quando você vai para mais matérias, gente, a pessoa, quando sai o edital, quem não começou a estudar não tem chance. O analista administrativo, dependendo se o cara às vezes está enferrujado ou já foi concurseiro, pode até brigar com você. Agora, no Tribunal de Contas, saiu o edital, o cara que não está bem assim afiado, já está fora da briga. Então, acho que isso é uma vantagem, porque se você está ali estudando, que nesse ano que foi bem difícil, quem ficou estudando forte, gente, eu tenho certeza que ano que vem, questão de Tribunal de Contas que vai sair, vai resolver a vida. Então, isso é uma vantagem muito grande para você conseguir aí estudar e ser aprovado. Fora que quem está estudando para o Tribunal de Contas pode fazer, às vezes, um agente da PCDF, para, às vezes, um concurso ali trampolim, pode fazer, às vezes, uma PF, ou trampolim ou não, né? Às vezes a pessoa entra lá e realmente gosta da carreira, mas é bem legal mesmo isso aí. Dica não só de ex-concurseiro, mas de coach também. Em relação à sua carreira, Ricardo, que as pessoas costumam te perguntar, o que seus alunos te perguntam, quais são as principais dúvidas, curiosidades, às vezes até equívocos de quem de fato não conhece a profissão? Primeiro eu vou falar algumas curiosidades que eu até anotei aqui para trazer para a Thaís. A primeira curiosidade é o nosso recesso. Em regra, são 3 semanas. A data varia um pouco, mas normalmente é meados de dezembro até uma semaninha depois do ano novo. Então, esse é o nosso recesso. Então, é bem legal que você pode se programar com antecedência. Eles soltam normalmente em fevereiro, quando que vai ser a data. Então, isso para quem gosta de viajar ou se programar com a família, é bem bacana mesmo. Abonos, como eu já falei, são 6. Então, você pode tirar esses abonos. Só não podem ser 2 no mesmo mês, mas você pode tirar esses 6 abonos ao longo do ano, sem problema, normalmente. Nunca tem problema. Então, é bem tranquilo. Só você avisar sua chefia, faz um processo no SEI, consegue tirar esse abono. Outra curiosidade é a remoção para outros municípios. Às vezes você passou na capital, você passou em Araras, tem um colega nosso, que até aqui do Estratégia também, o Luiz, que ele passou em registro, ele foi o primeiro lugar em registro. E o que aconteceu? Depois de 1 ano e pouco, o tribunal abriu vagas para outras unidades regionais. Hoje ele está em São José dos Campos. Então existe essa possibilidade de você passar, às vezes, em um município, e às vezes, com o tempo, você acabar indo mudando para outro município. Então isso é bem bacana. Outra coisa que eu falei para vocês, assim, a mudança de área também no âmbito interno é bem flexível, você consegue também conversar com sua chefia para mudar, não tem tanto problema, eles permitem isso. E uma curiosidade, assim, para vocês que até cai em prova, é que vocês têm que lembrar que o Tribunal de Contas, ele não julga as contas do governador, ou do prefeito, ou mesmo do presidente da República, ele aprecia. Quem julga normalmente é o Poder Legislativo. Então isso é bem importante, isso cai em prova. O Tribunal de Contas, olha lá, hein, galera, não vai errar. O Tribunal de Contas, então, ele aprecia as contas dos agentes políticos e ele julga as contas dos servidores públicos. Ele pode julgar a conta, às vezes, de um cara que está trabalhando em licitações e contratos e fez alguma falcatrua. Olhou aquilo e falou, isso aqui é rolo. Então isso é legal, isso cai em prova e é bacana vocês entenderem. Outra coisa que eu já falei para vocês é da nomenclatura de agente de fiscalização auditor. Então, o agente de fiscalização ele exerce a mesma função ali do auditor de outros tribunais de contas. Isso acontece no estado de São Paulo inteiro e também no município.
No TCM São Paulo não existe auditor, existe agente de fiscalização. No Cefaz São Paulo não existe auditor, é agente de fiscalização. E no TCE segue a mesma regra. Por fim, a localização do TCE, para quem tem curiosidade, fica no centro de São Paulo, ali próximo de Bela Vista. A gente ainda tem licença prêmio, isso é bem legal. Cada 5 anos aí você consegue tirar um tempinho, uns 3 meses para você, assim, e você recebe. Então isso é muito fera, eu torço para que a minha chegue e se tiver uma reforma administrativa isso não acabe. A gente tem previdência complementar. Hoje, vamos supor, se você aposenta ganhando 20 mil, você não vai receber esses 20 mil, você vai receber o teto do regime geral, que gira em torno aí de seus 6, 7 mil, e aí você, ao longo da sua trajetória, da sua carreira, você vai contribuindo um valor até 7,5% do seu salário, para quando você aposentar, esse dinheiro que você tem vai meio que dar uma renda extra, que seria uma nova forma de previdência, né, para a gente conseguir equilibrar as contas públicas. Em São Paulo, a SP Previcom. Creche, para quem aí tem filhos, o TCL tem uma parceria com o Cefaz São Paulo, então antes o TCE tinha creche, o Cefaz São Paulo tinha creche. Aí eu acho que para redução de custos eles mantiveram lá no Cefaz e a gente tem acesso, os servidores conseguem colocar os filhos lá. E por fim a gente também tem o DASAS, que há médicos lá disponíveis para os servidores, então também é bem legal se acontecer alguma coisa. Tem uma equipe de médicos, dentista, então é uma carreira muito fera, gente, e eu tenho certeza que quem passar não vai se arrepender. Estudem forte, estudem como uma coisa que eu vi uma vez, estudem como se não houvesse amanhã. Acho que às vezes a gente fica muito se preocupando, como é que tá o Covid, como é que estão os políticos, eles estão falando, mas foca nisso, gente, que vocês resolvem a vida e resolvem a vida das pessoas que estão próximas a você. Ricardo, antes de ser concursado, você foi concurseiro, agora faz parte da família Estratégia, né, como coach, marcação dos aprovados, ajudando outras pessoas que estão nessa caminhada, né, em busca da aprovação, como você alcançou a sua. Então, para a gente finalizar, que dica, mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, estudando aí, principalmente para essa área de tribunais de contas? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito atípico, então eu quero lembrar um momento quando eu estava estudando, bem desmotivado, não tinha passado em nada. Eu lembro que eu desci para correr embaixo do meu prédio, aí eu desci para correr e encontrei meu vizinho, coincidentemente. Aí quando a gente começou a conversar, aí ele foi me contando da vida, ele me falou algumas frases aquele dia assim que me marcaram até hoje e me fizeram continuar a estar estudando. Ele falou que não existe caminho certo, mas se está fácil, está errado. Essa foi uma frase que ele falou que, assim, realmente é muito verdade. E eu lembro que quando eu estava estudando, muita gente também, às vezes, acabava, para que você está fazendo isso? A vida está passando, para que isso? Está ficando doido. E ele falou, Ricardo, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ele me falou essas duas frases, assim, que é muito verdade. Às vezes você está ali no caminho, você está sendo fora da média alguma coisa, as pessoas começam a querer, sabe, jogar pedra, te colocar ali, ó, na média junto com elas. Então essa frase, assim, me marcou muito. E eu digo para vocês isso, gente, se estão te jogando pedra, se estão te chamando de louco, você está no caminho certo. Eu já fui chamado de louco e estou aqui hoje contando a minha história, e se Deus quiser, em breve você vai contar a sua. Ricardo, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Descobri que quando você está aqui em Brasília, somos quase vizinhos e nunca nos esbarramos aqui. O pessoal brinca que DF é o pequenininho, realmente é bem pequeno. Eu fico feliz de você hoje, né? Da gente hoje estar podendo fazer uma entrevista enquanto profissional. Tenho certeza que são essas entrevistas, né, que motivam as pessoas que estão estudando a saber que mesmo no momento, né, como da pandemia, apesar da gente ter concursos que estão voltando, como é o caso do concurso TCE Rio, que já reabriu as inscrições, então mais uma oportunidade para quem sabe lá atrás não fez a inscrição, meio na dúvida, estava preparado ou não, como você disse, quando sai o edital, né, você precisa saber se você está preparado ou não. Se você não está, é preferível realmente não fazer. Então, teve muito tempo para aqueles que não se sentiam preparados poder fazer a inscrição agora. No seu momento você vai estar assistindo essa entrevista, né, mas as inscrições foram reabertas, então mais uma oportunidade em tribunais de contas. Vale a pena ficar de olho no nosso site, a gente tem acompanhado aí, né, os tribunais de contas de todos os estados, Tribunal de Contas da União, que esse ano deu um passo também, que demonstra uma possível realização de concurso. Então, promete ser um ano muito bom. Isso aqui não é lorota de jornalista, não. No Estratégia, a gente tem um grande cuidado, né? A gente sabe que a gente está lidando com os sonhos das pessoas, né? De sempre averiguar, ter a certeza na hora de dar uma informação. Então, o que você encontrar no nosso site lá, você pode confiar que veio certamente de uma fonte segura dentro do órgão, que são realmente, a gente sabe que imprevistos acontecem, né? Como ninguém esperava uma pandemia, suspensão de concursos, mas lá você vai ter notícias de todos os concursos aí que estão em andamento, concursos que estão para o edital sair, saber mais aí sobre a sua área de estudo. Então, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Thaís. Muito bom. E como eu já disse, para você que está nos assistindo, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!